Se tem um lugar onde a gente aprende na marra o que é equilíbrio emocional, esse lugar é o trabalho. Pressão, prazos, metas, conflitos, egos, inseguranças e no meio disso tudo, pessoas tentando dar conta de si mesmas enquanto entregam resultado. Mas aí é que fica a pergunta, será que dá mesmo pra gente separar o profissional do emocional? Ou a gente só finge que consegue até o corpo, a mente ou as relações cobrarem essa conta? Esse é o podcast Fora do Eixo, um espaço para a gente falar de psicanálise de um jeito acessível, conectado com os dilemas reais do dia a dia. E hoje a conversa é sobre comportamento e equilíbrio emocional no ambiente corporativo. E é claro que para esse bate-papo eu nunca estou sozinho, estou acompanhado dela, Deise Costa, neuropsicanalista, CEO da Eixo Mental, especialista, até travou aqui em relações saudáveis. Olha só, Deise Costa, seja bem-vinda. Muito obrigado por mais um episódio. E agora a gente vai falar de um tema tão atual, tão importante desde sempre. É isso daí. Eu também, quero trazer para essa conversa, para enriquecer essa troca, o Thiago Bongiovanni, CEO, executivo e estrategista de negócios, com atuação nacional em projetos voltados à gestão pública e ao ambiente corporativo. Alguém, gente, que vive na prática os desafios da liderança e da performance. Thiago, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui com vocês para falar desse tema que tem ganhado tanta propulsão, pautas, mesas, discussões e que de fato merece essa atenção porque é um modelo que hoje precisa ser implementado nas grandes organizações e por que não também nas pequenas. Show demais. E também ela, que é de casa, Suzana Machado, psicanalista clínica, com formação em serviço social pela UFES, e especialização ali em psicanálise, já falei, aqui que ela é psicanalista, você estudou neurociência? Sim, também? Foi Você tem muita... Seu currículo é muito vasto, Suzana, fica até confuso na hora de falar, mas seja bem-vinda, meu irmão. Muito obrigada. Eu tô muito feliz de estar aqui novamente. Tamo junto. Bom, gente, então, se você trabalha, lidera, se relaciona ou simplesmente tenta não surtar de segunda a sexta, esse episódio é pra você. Vamos nessa. Gente, pra gente começar a nossa discussão, nosso bate-papo, Thiago, eu elenquei aqui 10 motivos pra você me contratar na sua empresa. Eu gostaria de saber se, de repente, deu uma vaga pra mim, assim, como salário. Porque ele tem soft skills. Eu tenho soft skills, hard skills. Eu sou tem assim, qualquer kill. O que você quiser, eu tô matando aqui, ó. Matador. Não, brincadeira, E Thiago. você viu que ele tem especialização em serviço público. Você sabe o que ele faz? Não fala não, porque senão eu vou ficar nervoso. Vamos lá, então. Eu trabalho também no setor público, Mas vamos lá, Thiago. Vamos falar agora, vamos trazer para discussão aqui. Porque assim, primeiro a gente precisa entender um pouco o que é soft skill. Acho que é bom a gente contextualizar para o pessoal que está situando a gente, o que a gente fala sobre soft skill. E eu acho que a gente precisa trazer também a partir de que momento, as empresas entenderam que só o lado técnico não era suficiente, Porque até pouco tempo, ou não sei, precisar, mas antigamente se prezava pelo você ter o conhecimento técnico, pra gente é importante. Mas tem tido uma transformação, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso, com relação a esses outros atributos que estão no campo do comportamento. Perfeito. A pergunta é muito inteligente, primeiro, parabéns. Obrigado. Importante destacar que houve uma quebra, na verdade tem havido uma quebra de paradigma relacionado a como se encara esse paralelo, esses universos paralelos de hard skills e soft skills. Uhum. Então, o primeiro ponto muito importante que a gente precisa chamar a atenção é que hoje resultado é coletivo e não mais individual. Então, durante muito tempo, principalmente nas últimas décadas, as empresas elas valorizavam muito o conhecimento técnico porque o conhecimento técnico era o grande diferencial competitivo entre os colaboradores. Então, quem sabe mais, entrega mais. Mas na última década, eu diria, até com o advento da tecnologia, muita modernização, as organizações elas passaram a ficar um pouco mais complexas. E isso mudou o perfil operacional das empresas, Então, como eu disse, a partir da última década, com a transformação digital,
os ambientes, de uma maneira geral, eles deixaram de ser muito individualizados e se tornaram mais colaborativos. Então isso fez emergir uma questão muito importante nas relações interpessoais, que é o cara que é muito técnico, mas eventualmente não tinha capacidade de se relacionar na equipe. Então, veja, o que é uma pessoa isolada intelectualmente, sem conseguir fazer a própria integração dentro do ambiente de trabalho. E aí, esse quadro de universalização das integrações, dos ambientes colaborativos que se fizeram extremamente necessários a partir do advento da tecnologia e de tantas outras ferramentas que vieram surgindo, as empresas conseguiram identificar uma coisa que é muito simples, porém muito poderosa, que é: não adianta ter um cara muito técnico, excepcional tecnicamente, mas que tem habilidade zero de se integrar, de criar conexões, não consegue trabalhar em equipe e que gera o conflito o tempo todo. Isso é, de fato, uma quebra de paradigma, porque isso estimula o gestor a criar um olhar mais criterioso em relação a tudo isso que está acontecendo. E aí eu preciso trazer para você que acompanha o canal, para vocês que estão aqui, um estudo que eu gosto muito de colocar isso para as nossas conversas, que foi baseado em pesquisas de Harvard e de Stanford. Ok. Para quem quiser ver esses indicadores, acessa www.nationalsoftskills.org, nationalsoftskills.org, que mostra, olha que interessante, 85% do sucesso profissional ele se baseia em habilidades interpessoais e comportamentais, e apenas 15% em habilidades técnicas. Esse estudo foram de 10 anos, né? Eles encaminharam as pessoas durante 10 anos para saber se aquelas pessoas eram realmente felizes com o que elas faziam, o que elas não faziam. Eu li esse artigo. E se não bastasse essa disparidade percentual, quando esse estudo começou, eu vou falar aqui o início, vocês arriscam o ano. Esse estudo tem origem em 95. Não, 28, 40. Vou ficar ali no meio. 1918. Eu Nossa. sabia que era bem Entende início o do que século é? XIX. Mais de 100 anos atrás, isso já está em debate. E aí, depois de 100 anos, vem o Fórum Econômico Mundial e faz uma avaliação sobre as 5 principais habilidades que os empregadores precisam em seus funcionários. Aí eu vou citar aqui para vocês. Pensamento analítico, resiliência, flexibilidade e agilidade, liderança, pensamento criativo, motivação e autoconhecimento. Algo autoconhecimento. Quais dessas 5 se referem a habilidades técnicas? Nenhuma. Talvez um pouco de liderança, né? Porque as pessoas acham que o líder é aquele para frente, né? Acha que é só aquela pessoa que fala muito, que é ousado. Não, liderança é gerir você mesmo quando o outro te tira do eixo. Isso. Entendeu? E essa é a parte difícil de liderar. Perfeito, concordo plenamente. E como você trouxe a questão da virada, né? Quando que foi essa virada? A virada foi aí. Foi descobrir algo que não é novo, né? Foi aceitar esse cenário que de fato já predomina há muito tempo, já era evidente, mas que os líderes, o mercado de um modo geral, passou a ignorar. Então, com ambientes mais complexos, Simon, Daisy, Suzana, colaborativos, dinâmicos, fica muito difícil você sustentar uma carreira apenas com técnica. Hoje, o profissional que cresce não é só aquele que sabe fazer, é o que consegue fazer e influenciar, consegue fazer e conectar pessoas, consegue fazer e transformar conhecimento em resultado sustentável. Então, eu costumo dizer que a técnica, ela te coloca no jogo. Mas o autoconhecimento, a habilidade interpessoal, ela te mantém nele e te faz crescer. Tiago, acho que você pode ficar falando aí. Eu vou ficar aqui, ó, de boaça. Gente, ele tem um Só tom aprendendo. de voz pra equilibrar a gente, sim. falar alto, né? Não, a gente... Eu e você, né? Não, Nossa, você. ele acaba...
Só eu, você vai projetar. Deise e Suzana, interessante, né? A gente trouxe um pouco desse olhar histórico. Eu acho que é importante. Eu acho, não, eu tenho certeza que é importante a gente olhar esse recorte, porque a gente sabe que se o indivíduo fora do ambiente de trabalho não está bem, com suas inseguranças, suas frustrações, os seus medos, ele vai levar isso para dentro do ambiente, né? E vocês trabalham dentro de empresas também. Então, quantas vezes vocês identificam isso mapeando, né, os indivíduos que trabalham, os colaboradores, né? O tempo todo. Quando a gente vai na Sempre. empresa, é a primeira coisa. Na verdade, assim, quando o CEO, o empresário, o dono, né, eles já chamam porque eles não aguentam mais perder tempo. Ao invés de buscar resultados, eles estão resolvendo picuinha entre os colaboradores. E, assim, são as picuinhas das mais diversas que você pensar. Porque, afinal de contas, a gente passa muito mais da metade do nosso dia, a nossa vida dentro da empresa. E é interessante que o que a gente tem acompanhado, o que a Eixo Mental tem acompanhado, é que muitas vezes agora não é mais o hard skills. É realmente soft skills. E tem pessoas que estão sendo mandadas embora porque elas não sabem lidar uma com as outras. Mas o indivíduo que não consegue lidar com o outro, ele não consegue lidar consigo mesmo. Provavelmente ele está mal resolvido, ele não sabe por que ele reage, ele tem dificuldade de aceitar o próprio comportamento. Então a gente chega lá, identifica e a gente fala, não, mas você age assim. Não, eu não ajo assim. A pessoa sequer se percebe. E aí é uma falta de inteligência emocional para lidar com o caos do momento, né? Porque a gente está num momento muito rápido, tudo é muito rápido, e aí você precisa rápido, você precisa se atualizar, você precisa de muita informação, você precisa disso, e é óbvio que o seu cérebro fica colapsado se você não tiver um mínimo de inteligência emocional. E a gente ainda tem o drama, né, Suzana, das relações intergeracionais. É o baby boomers tendo que lidar com os millennials, tendo que lidar com a geração Z, que tem que lidar com conflitos geracionais. Então, a gente ainda tem os conflitos geracionais que também é um desafio, né? Exatamente. Ali a geração, os milênios, vamos dizer assim, tô colocando porque eu sou nós, né? É nós, né? Porque, por favor, me respeita, 95. Pois assim. 94. Porque, assim, o que acontece? A geração Z, principalmente, enquanto a gente vai fazer esses mapeamentos, quando em um momento que eu estava fazendo um mapeamento com liderança na última empresa, tinha exatamente essa pontuação da rotatividade dessa geração, porque tá difícil de manter eles dentro das empresas, porque quando não tem a pessoa não consegue lidar com frustração, ela não dá conta de lidar com um feedback negativo, talvez uma crítica construtiva, claro, todos nós estamos aprendendo, né? Nós precisamos, mas a geração Z em si, eu acredito que seja ali tem sido maior, né? Não vou dizer que não tenha nas outras, claro. Acho que na Baby, como é que é? Baby Boomers. Os mais velhos. Isso, uma rigidez maior, uma inflexibilidade maior, mas agora, novamente, voltamos aos extremos. De um lado muito inflexível e o outro lado que quer tudo, não aceito, não quero, não faço, não. E aí, tá tudo complicado. dentro de um mesmo ambiente. Exatamente. Tendo que conviver, é quase um Big Brother, né? Exatamente, gera Thiago, conflito. Quase um Big Brother. Nossa, olha o mimadinho, vem ele, o conservador. Nossa Senhora. Não dão conta de nada, tudo vira briga, tudo vira problema, é complicado. Thiago, eu venho pensando que eu acho que muitas vezes eu não queria cair numa conversa em que também tudo é culpa do colaborador, porque a empresa é feita de pessoas, mas uma empresa ela tem uma cultura institucional. E o que eu percebo muitas vezes é que acontece o contrário. Às vezes a pessoa entra saudável dentro de uma empresa e sai doente daquela empresa, né? Tem essa outra parte. Que também tem essa outra parte. Eu vou problematizar aqui, Thiago. Eu vou provocar! Eu sei que hoje existe uma preocupação das empresas nesse cuidado integrativo do indivíduo, né? Eu já passei por entrevistas, por exemplo, em que ele queria saber, por exemplo, se eu tomava bebida alcoólica, se eu fumava, se eu fazia atividade física. O que eu fazia aos finais de semana,
eu entendi na entrevista que é tipo assim, não, precisava saber qual que é o estilo de vida do indivíduo para saber, né, se vai influenciar ou impactar na minha... eu acho, né? Pelo menos foi o que eu entendi. Depois eu te falo o que é. E aí, Thiago, eu queria entender isso também, né? O papel da empresa em cuidar dos seus colaboradores para que eles também tenham a saúde emocional ali muito bem trabalhada, né? Cuidada. Sim. Essa é uma cultura ainda necessária. Ela ainda está embrionária em algumas organizações. As mais maduras, a gente já pode até discutir um pouco isso depois, as mais maduras já têm uma política muito bem definida para isso, mas eu ainda acho que o alcance é muito tímido. Existe uma necessidade de investimento maior nessa questão do aprimoramento das suas virtudes interpessoais, nas relações, até porque a gente percebe que a tecnologia, apesar de ela ter melhorado muito a vida das pessoas em muitos aspectos, em outros ela isolou as pessoas. Hoje você pode preferir mandar uma mensagem do que ir ao encontro da pessoa. Hoje o home office, ele otimizou muito o trabalho de algumas pessoas, mas talvez o plano de fundo disso não é exatamente dar qualidade de vida, talvez seja a economia para a empresa. Então, a essência do investimento nas relações interpessoais, num ambiente saudável dentro da empresa, precisa estar com foco no desenvolvimento do colaborador. Não em economizar recurso, não em adequar o modo de ser do colaborador à política da empresa. É importante virar o olhar para o colaborador para que ele se sinta pertencente àquele lugar. Ele não precisa necessariamente ter a sensação de que vai ali apenas para ganhar o dinheiro dele e cumprir o horário dele e sair. Ele precisa sentir que aquilo é parte do dia a dia dele, que ele pertence àquele lugar e que ele precisa se sentir à vontade em desenvolver as suas atividades, dar conta da sua agenda, atenção às metas estabelecidas. Está muito intrínseco a como se relaciona com o colaborador. Infelizmente, a sensação que a gente tem, até por atender, né, algumas empresas, alguns clientes, é que o principal, a primeira camada, o foco é favorecer a empresa e aí então o colaborador. A inversão desse papel, trazer para o colaborador para perto, como eu destaquei, gerar a sensação de pertencimento, hoje ainda é um movimento muito tímido, mas necessário. Eu confesso para você que eu sou uma pessoa que eu tenho muita falta de fé nisso. Eu sempre acho que esse é um desafio que não vai acontecer, principalmente no Brasil. Mas os países mais desenvolvidos já têm uma cultura um pouco mais avançada em relação ao cuidado do trabalhador do que o Brasil. O Brasil ainda está muito atrasado, né, em relação a isso. Eu penso que o Brasil ainda tem uma liderança e um empreendedorismo muito tradicional, né? Então, assim, você ainda tem empresas onde o chefe é o chefe e ele tem o poder de gritar com você, de te ofender, de te menosprezar. E, infelizmente, eu recebo pacientes hoje com demandas trabalhistas relacionados a esse tipo de comportamento. Sabe o senhor do engenho? Sabe o dono da boiada? Grande da Exatamente, o dono da senzala. Então, assim, o Brasil ainda está nesse comportamento tradicional. E lá fora, a mentalidade, a cultura é totalmente diferente. Pode falar. Se me permite o adendo, infelizmente, a nossa cultura é aprender pela dor e não pelo amor. É verdade. E aí eu preciso trazer uma questão que tem forçado, pressionado os empreendedores, os gestores a cuidar desse assunto, que é o aumento vertiginoso do absenteísmo por doenças emocionais, os famosos Fs. Hoje, os números são alarmantes, tanto no segmento público quanto no privado. Sim. As empresas estão começando a sentir no bolso. E talvez precisasse mesmo sentir no bolso para virar uma necessidade. Então, 2025 foram mais de 500 mil pessoas com isso
as que estão afastadas com atestado. Então, existe uma rotatividade, né? E tem aquelas também que vão trabalhar doentes. Então, essas não estão nem no índice, né? Então, assim, essa falta no trabalho, que é o afastamento, né, do funcionário, ela trouxe uma necessidade. Agora virou uma necessidade porque ele está tendo um prejuízo financeiro. Durante o nosso bate-papo, a gente sempre vai intercalar, né, o papel da empresa e também o do próprio indivíduo, porque a gente sabe Sim. que as duas coisas se retroalimentam. Sim. Da mesma forma como também a empresa pode não ter esse cuidado, também o indivíduo muitas vezes pode levar para o ambiente profissional, né, as questões de fora dele, né, no pessoal. E é isso que eu queria saber ali, né, Suzana, de que maneira as minhas inseguranças, a falta do autoconhecimento, de que maneira isso pode afetar o meu desempenho dentro do trabalho. Só fazendo uma pontuação sobre isso, sobre os afastamentos. Os afastamentos têm acontecido não só no âmbito trabalhista. As questões de saúde mental, elas não estão relacionadas só nesse âmbito. Então, assim, pensar que é só pelo trabalho, é só pela empresa, eu acho que é interessante a gente pontuar que também não é só no âmbito trabalhista. As questões emocionais, elas têm tido, né, a gente ouve falar muito, o mal do século, a depressão, a ansiedade, não só no trabalho. É importante falar que isso vai para lá, sim, mas não acontece lá, só. né? Exatamente. Tipo, agrava dentro do ambiente. Mas o sujeito já está carregando uma bagagem emocional muito maior. Exatamente. Entendi. E que é uma questão do que a gente estava falando mesmo. É uma questão geracional, são problemas, são situações relacionadas à geração, a N fatores, né? Não vou entrar aqui em todos os fatores, mas são N fatores que vêm fazendo com que isso aconteça. E quando isso entra para dentro da empresa, por exemplo, nós vamos supor, trabalhamos todos nós juntos e eu tenho um problema de rejeição. Se eu te vejo crescer, eu já entendo isso como um problema comigo, talvez. Eu vejo que você seja uma ameaça. E aí eu já começo a trazer um peso para dentro do ambiente, né, de trabalho. Então, são questões, assim, que vai além só de mim. Vai além. Muito bom colocado. Vai além dos bloqueios emocionais e bagagem emocional de cada um de nós. Exatamente. Né? Isso aí. Exatamente. Porque, como bem foi dito aqui já, nós passamos mais tempo, né, lidando com o nosso colega de trabalho do que muitas vezes dentro de casa. Então, não tem como o meu problema, a minha ferida não respingar na Daisy, a sua não respingar em mim, e a gente fica ali um montoeiro de pessoas sem se conhecer e ferindo e machucando. E é o que a gente vê dentro das empresas, não é? Às vezes, em reuniões, tem uma carta marcada ali, não é verdade, Daisy? Tem uma carta marcada que e a tem pessoa apelidos internos, Sim. né? A gente pega algumas empresas que todo mundo tem horror ao fulano, mas o fulano não percebe que o povo tem horror a ele. Então, assim, é assustador os problemas. E é muito interessante, inclusive, nós tratarmos, né? Porque a gente vai e aí a gente vê brigas de setores, mas você vê, quando você vai lá olhar esse sujeito, lá na casa dele, já tinha briga. Ele só replicou. Entendeu? Exatamente. Ele só tá repetindo um padrão comportamental, entendeu? De timezinho, porque tem família que tem timezinho. Foi o que ele aprendeu a ser. Foi o que ele aprendeu. Então, assim, de fato, não é só o trabalho potencializa. E aí tem virado um grande problema. Em 2024, a gente teve um problema grave aqui no Espírito Santo, que o cara avisou pro líder dele, ele era... Eu usei esse fato, inclusive, para fazer meu alinhamento de líderes na empresa, porque tinha acabado de acontecer. Ele avisou, olha, o cara tá falando isso comigo, eu vou matar ele. Olha, o cara tá fazendo isso comigo. O líder, ele não tinha capacidade, não tinha soft skills nenhum para lidar com aquilo ali. Né? Então, ele não sabia se o cara estava falando verdade, se não estava, e ele não foi lá tratar. E aí, ele foi lá e matou o colega de trabalho. Então, assim, e isso tem aumentado muito mais. E isso foi aqui no Espírito Santo, um estado pequeno, que todo mundo conhece todo mundo. E nas grandes cidades isso tem aumentado muito mais.
Bom, se você está gostando do nosso episódio, te convido aí a nos acompanhar nas redes sociais, se inscrever no Instagram. Embaixo do nome dos nossos convidados vai estar o @ ali para você seguir, acompanhar, tirar suas dúvidas. Hoje a gente está falando sobre os soft skills, né? Sobre o que a gente precisa ter de comportamento, de inteligência emocional para se dar bem no ambiente profissional e de que maneira a psicanálise encara isso. E, Thiago, eu queria entender um pouco sobre... Esqueci, rapaz, o que eu ia perguntar para eles. Não, eu ia perguntar sobre as soft skills. Sim. Da importância, quais são elas, né? Como que eu posso dizer? Quais você destacaria que a gente precisa ter? Você passou por cima, né, de algumas, né? Eu queria que você trouxesse, porque a gente tá falando, né? Tem que ter soft skill, Onde né? aprende, onde compra? Quanto que tá a pílula? Deixa eu ver aqui das meus 10 qualidades, eu coloquei as soft skills que você vai linkar aqui. Fala pra gente. Não precisa ir muito longe e nem discorrer sobre isso por muito tempo. Mas é importante destacar que, antes de qualquer coisa, soft skills não é apenas diferencial. Ele é um critério de permanência. Elas são critério de permanência. Então, assim, eu tenho que ter. Se quiser permanecer, é importante ter. Ok. Então, a primeira... Na sua empresa, no caso. Porque nas outras não estão tão Então, assim, preparadas. no ideal. Vamos pensar no ideal, Um né? cenário ótimo. No ideal de empresa. Porque às vezes o dono também não tem. De fato, concordo. E aí, como é que ele vai, Mas aí é que vai tá, fazer? mas Ele aí é que chama tá. eixo mental, Não, né, mas querido? aí é que tá. Às vezes o líder, quando ele é bom, ele pode não ter a soft skill, mas de repente ele vai complementando a equipe com pessoas que têm, e aí o desafio Mas dele não tem Um como. time, né? Então, Mas se vamos ele entender tiver... o que é soft skill. Vamos entender o que daqui é a pouco soft a skill, gente... porque de repente a gente tá falando besteira aqui. Vai lá. Faz todo sentido. Mas eu acho que é importante fazer esse recorte de que as soft skills, elas têm um protagonismo tão grande hoje na análise de mercado, na análise dos profissionais, na análise das contratações, nos métodos de contratações, que elas, de fato, se tornaram um fator de permanência. Então, hoje, na prática, para mim, eu considero fundamental profissional que quer crescer, que quer permanecer, pelo menos 3. Então, a primeira é a comunicação clara e intencional. E aí eu não estou dizendo que é só falar bem. Tem que falar com propósito, com clareza, tem que saber alinhar, tem que saber criar e alimentar e sustentar expectativas e objetivos e evitar ruído. E aí o que eu quero dizer com isso? Me permita fazer um recorte sobre o ruído. Imagina você lendo uma publicação, uma revista, o que quer que seja, e tem um ruído muito baixinho atrás. Você nota o ruído, mas ignora, porque não afetou sua produtividade. Mas se esse ruído sobe um pouquinho, ele começa a te incomodar, mas não prejudicar em parte a sua produtividade. Você consegue se concentrar em parte, mas já sabe que tem alguma coisa errada. Somente se esse ruído subir a ponto de impossibilitar a sua concentração, é que você vai atrás de saber onde é o ruído, o que está causando o ruído e o que você precisa fazer para mitigar. Transporta isso para dentro da empresa e é a mesma coisa. Como é importante se resolver as questões mínimas para que elas não ganhem grandes proporções e acabe tendo uma repercussão maior e resultados negativos maiores do que aquilo que a gente espera. Então, a comunicação clara e intencional, ela vai muito nessa direção. Essa é a primeira. Antes de você continuar, Deise, Suzana, comunicação. Eu falo bem, gente. Eu vou deixar você- a parte. Você fez jornalismo, né? Então, Não, mas foi por isso que você foi? Que você falava muito quando você era criança? não, porque eu precisava ser ouvido. Nossa! Arrasou! Não, eu ouço isso muito também, sobre essa dificuldade de comunicação. E muitas vezes o que eu vejo, e aí, Deise, eu acho que dá para trazer a psicanálise para esse olhar. Às vezes é o medo do confronto. Às vezes é Eu o medo trabalho de com decepcionar, porque você tem que ser... Às vezes a comunicação, né, Thiago, você precisa, sim, ter autoridade. E às vezes isso exige confronto. E aí, se você for uma pessoa que não gosta de confronto, que não gosta de decepcionar,
que não que gosta de agradar. Que gosta de agradar. Se eu falar, o fulano não vai gostar mais de mim. Se eu falar, nossa, ele vai ficar mal e eu não vou dar conta do desconforto dele. Aí o que eles fazem? O que acontece? Eu vou contar pro outro e eu não conto para a pessoa. Outro problema da comunicação. Exatamente. Ao ruído. O ruído. ruído. Eu poderia. Meu problema é com Daisy. Eu não vou falar com Daisy. Eu vou falar com Suzana sobre Daisy. Aí eu não resolvo. É isso. Coloco uma outra pessoa e acaba que o problema vai ficando maior. Exatamente. E o que ele estava falando sobre a idealização. Eu acho que tudo que a gente tem falado aqui é realmente sobre uma idealização daquilo que seria ótimo e perfeito, se fosse realmente assim. Mas o que a gente vê? Bom, às vezes que eu estive dentro das empresas com a Daisy, muita competitividade. Às vezes na liderança mesmo. E aí o que acontece? A pessoa fica com medo. Como que eu chego pro meu líder e vou reclamar de uma questão e aí eu coloco em jogo, ele se sente comprometido na liderança dele. Então eu coloco em jogo ali o meu bem-estar no dia a dia, porque ele já vai me olhar com um olhar diferente. E normalmente isso acontece porque já existiu algumas outras vezes. Ele já viu isso acontecer com um colega, ele já viu isso acontecer outras vezes, então ele peraí, vou segurar isso aqui e bola pra frente. Pra evitar exatamente esses problemas corriqueiros do dia a dia. Então, se a pessoa não tá falando, né, Daisy? A pessoa tem que olhar por que não tá falando, por que não tá falando direito. Tem que olhar pra si, né? Pra ver o que tá travando essa pessoa de... Pode ser o bloqueio emocional, já que ele já tem da bagagem emocional dele, entende? E aí ela potencializa a partir de um líder, né? Ou de alguma situação dentro do corporativo. É isso que acontece. Na verdade, é algo que já existe, potencializa e vira gatilho. Tiago, segundo. Inteligência emocional. Eita, pega! Água, Tiago! Tiago! É uma vida. Inteligência emocional é uma vida. Todos os dias eu descubro alguma coisa nova de mim. E aí, fala pra mim. Mas do ponto de vista corporativo, eu destacaria dentro desse pacote de inteligência emocional capacidade de lidar com pressão, com frustração, aí eu choro, com Thiago. medo, com conflitos, sem perder o equilíbrio. Aí eu choro. Já te peguei assim. Se você te pressionar muito, eu começo. Porque é o que separa os homens dos meninos. Ih, eu sou um menino, gente. Foi assim que você chegou lá no meu consultório, né? Falou que história. E o ambiente corporativo, ele exige isso o tempo todo. Seja em qualquer segmento, qualquer área, em qualquer nível estratégico que você atue, você precisa ter inteligência emocional para manter o equilíbrio, inclusive do ambiente. E a terceira... Antes de você falar a terceira, inteligência emocional, Daisy, na psicanálise, passa por você se conhecer. Uhum. Porque, né, Suzana, como é que eu vou saber administrar as minhas emoções, uma situação de conflito, uma questão dentro da empresa, se eu não sei aquilo que me desestabiliza, se eu não sei o que me gera... Eu não sei a minha reação, eu não sei o meu mecanismo de defesa, eu não sei realmente o que me afeta verdadeiramente para eu me proteger e buscar novas estratégias conscientes para eu lidar com aquilo. Então, no fundo, o autoconhecimento, a inteligência emocional é entender o teu funcionamento, é como você funciona. Tem situações que eu não me coloco, porque eu sei que aquilo me afeta e até hoje eu não consegui ter uma estratégia. Então, eu não vou. Tem situações que eu não vou. Já aconteceu de situações, inclusive de coisas de família, de eu falar assim, Ricardo, desculpa, mas eu não vou me colocar nessa situação. Eu vou me respeitar, eu não vou. Ou você não Entendi. Então, isso é uma inteligência emocional. Ou você não levar para o pessoal uma questão que é estritamente profissional. Então, às vezes, o líder te chamar a atenção, te repreender, te corrigir. Se você não tiver, né, inteligência emocional, se você não se conhecer, não tiver maturidade emocional, não se conhecer, você pode entender que aquilo é pessoal. E você acha que vira você uma perseguição. Então, eu estou colocando aqui exemplos, né, que eu acredito que vocês devem ver, Tiago.
da gente entender como que a gente pode, para a psicanálise, ver esse lugar de inteligência emocional, que talvez esteja alinhado ao amadurecimento emocional, né, Suzana? Com certeza. Eu acho que um grande trunfo, assim, do líder, né, principalmente, é essa inteligência emocional, é saber gerir bem isso. Por quê? Porque quando ele consegue ter um olhar mais sensível para o funcionário, quando eu olho para um funcionário e vejo, não, ele vai se dar bem nisso aqui, então eu vou ter assim... Ele reage assim, Exatamente. ele lida assim, a comunicação dele é assim, então eu vou colocar ele aqui. Isso aí. Porque todos nós, todo ser humano, mesmo como a Deise falou, inteligência emocional é todos os dias. Não vai ser todo dia que eu vou estar bem, mesmo fazendo 10 anos de terapia, não vou estar perfeito ali, né? Mas saber aonde eu vou me sentir melhor, aonde eu vou ficar melhor, e o líder fazendo bem esse gerenciamento, eu acho que é uma carta na manga e tanto. Tiago, agora... Você sabe que hoje eu vim pensando que Tiago iria vestir. Aí eu vim com a mesma camisa que a sua. Mesma cor, coisa esperança. Você tem ótimo gosto. Ele ama, tá? Reconhecimento. Tiago, brincadeiras à parte. E o terceiro, o que a gente tem de terceira soft skill aí? Capacidade de relacionamento. Ai, Deise não gosta muito de Suzana, não, porque a Suzana sabe, né? Mas o que vocês estão trazendo aqui, e Suzana até entrou um pouco nesse assunto, e eu preciso fazer uma fala a respeito disso, capacidade de relacionamento é saber ouvir, construir confiança, trabalhar com engajamento e conseguir se relacionar com diferentes perfis. Você abordou isso agora na sua fala, eu achei super interessante, mas a gente precisa explorar a segunda camada disso. E antes de adentrar, entendam, o que eu estou considerando com vocês aqui não é para o colaborador apenas. É superlativamente para o líder. É o CEO, é o CFO, é o gerente, é o coordenador, é o diretor executivo. Esses caras são que puxam o barbante lá na frente. Até porque você não pode cobrar do colaborador uma coisa que você não tem, né? Exatamente, mas é o que se mais vê. Deveria, né? Hoje, numa ilustração simples, as pessoas não estão, os líderes, eles não estão puxando o barbante para ele vir alinhadinho. Eles estão empurrando o barbante e isso está embolando o meio de campo inteiro. A gente tem visto uma inversão de papéis. E sobre os diferentes perfis, eu queria dizer para você, gestor, diretor, CEO, observem os seus colaboradores. Os diferentes perfis revelam uma riqueza absurda de possibilidade de melhoria e aprimoramento da operacionalização das instituições. Vou citar um exemplo simples, posso? Por favor. Eu tenho uma história de um cliente, logo no início da nossa carreira, nós fomos fazer um diagnóstico de funcionamento geral. Ele estava com uma queda de indicadores e nós fomos analisar a questão de engajamento da clientela. E aí a gente, naturalmente, numa consultoria, a gente faz análise das fases operacionais. Simula uma compra, um atendimento, o trânsito dentro da empresa, como é o relacionamento, enfim. E durante essas visitas, eu tive a oportunidade de interagir, e eu gosto muito de fazer isso, de interagir com o pessoal da limpeza, do cafezinho, da copa, da vigilância, porque, juro, muita coisa dá para saber com essas pessoas. Nem sempre a diretoria revela o que acontece de verdade. A famosa rádio peão. Isso, essa rádio ela é bastante eficiente. E para uma experiência bem bacana, porque eu tive a oportunidade de conversar muitas vezes com a moça da limpeza. Passava bom dia, Tiago, tudo bem? Bom dia, Maria. Percebi nela a comunicação fluida, um olhar acolhedor, ela tinha boa dicção, se comunicava muito bem, mas estava na limpeza. E na estratégia, no planejamento e na execução do planejamento desse cliente, nós chegamos no atendimento. Quando você entra numa empresa, o cartão de visita é quem está ali para te receber, principalmente pela primeira vez. Quando você entra num lugar, vê uma estética legal e pessoas com uma postura acolhedora, você pode até estar indo no hospital, mas se quem te atende com acolhimento, você se sente muito bem. Uhum. E nós vimos que aí tinha um gargalo. A gente respeita as pessoas, de fato, elas vão para o trabalho para ganhar o seu dinheiro, não é verdade? Mas existem nesses diferentes perfis pessoas
mais adequadas para aquela função e que não estão lá. Isso acontece muito no serviço público. Eu tenho contadores em secretarias de escola. Eu tenho advogados na saúde. Eu tenho professores de educação física na Secretaria de Finanças. Por que não estabelecer uma política para identificar essas potencialidades? E o que aconteceu nesse caso que eu estou contando foi isso. Nós percebemos a necessidade de melhorar o atendimento e a recepção. E percebemos também que o problema de engajamento dos clientes estava exatamente aí. Fizemos um teste, uma pequena habilitação técnica, alguns ajustes. 3 meses depois, fizemos uma nova avaliação. Uma pergunta recorrente era: mudou o dono da empresa? E a gente vai tentar entender por quê. Não, porque o atendimento melhorou demais. Então veja, num movimento simples de diagnóstico, de perfil, de análise de potencialidade, você faz um movimento dentro da própria empresa, não precisa ir no mercado. Dentro da própria empresa e consegue resolver um problema que pode melhorar os seus resultados. Imagina isso em outras áreas, obviamente. Importante falarmos de relacionamento, Thiago, porque as relações que estabelecemos na vida adulta eu tô falando sério, elas vêm, lá de trás. A gente, né, Suzana, vocês que são da área da psicanálise sabem muito bem os afetos que a gente estabelece lá atrás, as relações, os nossos apegos, os nossos primeiros referenciais, exatamente. Essa construção é o que vai ditar como vamos nos relacionar na vida adulta. Se não tiver autoconsciência. Se não tiver autoconsciência, né? Importante destacar. Repetimos. Só vai. E aí nós estamos falando aqui da relação interpessoal, da relação, né, com os pares. E muitas vezes as pessoas podem estar dentro do... Esse é um ponto, tá? A pessoa pode estar dentro da empresa ali, repetindo esses apegos, essas relações, esses afetos, inconscientemente. Aí é um problema, né? E temos também uma outra situação de relacionamento, que é muitas vezes o fato da pessoa estar deslocada dentro da empresa, porque ela está num lugar que ela não deveria estar. Então ela se sente frustrada. Como que ela vai entregar o potencial dela se ela está num lugar que lhe frustra? Então, uma coisa é o que eu carrego da minha infância e outra coisa é o que me frustra no momento. Então, são 2 pontos diferentes, mas os dois interferem na minha relação. Mas se ela tivesse um pouquinho de autoconhecimento, ela já perceberia que a frustração está relacionada ao trabalho. Eu tive 2 transições de carreira, porque eu estava feliz, mas ainda não era um lugar de encaixada. Eu não estava encaixada. Então, assim, eu saí do hospital, depois eu fui dar aula. Então, assim, a pessoa ela precisa entender que essa demanda é dela. Então, e aí aí você me deu Nas 2 situações é da pessoa, né? É da pessoa e ela precisa perceber. Todo mundo vai ter essa autopercepção? Não. É aí que entra os soft skills que a pessoa realmente precisa procurar. E aí existem 2 situações. Existe a empresa que, se tivesse o mínimo de percepção, de perfil de pessoas, ela teria esse olhar afinado para colocar as pessoas no lugar delas, que está relacionado ao seu perfil de personalidade. O segundo ponto é a pessoa se perceber e falar assim: olha, eu queria uma chance em tal setor, porque aqui eu não estou me encaixando. Perfeito. Então, essas 2 situações são extremamente importantes. As 2, autopercepção, autoconsciência, autoconhecimento. Eu particularmente, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não posso trabalhar em lugares que sejam muito detalhistas, assim, que sejam muito minuciosos. Sim, você é criativo, não é o meu perfil, né? Não é meu perfil. Mas muitas pessoas acham que, por eu ser jornalista, por exemplo, revisa meu texto. Mas o fato de eu ser jornalista, eu cuido do meu texto. Do meu texto eu vou fazer, revisar, olhar, e às vezes preciso de uma outra pessoa para ter um olhar, porque o meu tá viciado. Só que eu não sou o cara dos detalhes. Então, coisa pra pegar minúcia e tal. Agora... Você é um comunicador influente. Agora do improviso, aí criatividade. Eu tô falando isso por quê? Porque muitas vezes eu me culpava por não ter essa skill, por exemplo, de como que é possível um jornalista que não revisa. E aí, e daí, quando você se percebe, se conhece, você entende as suas potencialidades e seus pontos de melhoria, ou então você fala assim, cara, não é uma coisa que agrega no meu trabalho, não é uma coisa que eu quero aprender, que eu quero desenvolver. Eu já tive uma conversa com o chefe assim.
Eu não quero aprender isso agora. Eu não quero desenvolver isso agora, porque eu tenho um bocado de coisa aqui para dar conta, que estão dentro do meu escopo de trabalho. Então, desenvolver isso daqui é eu tirar a energia daqui. Então, estar feliz com... porque, assim, a pessoa feliz, ela desenvolve mais, ela produz mais. sim. Né? O slogan da Eixo é pessoas... relacionamentos saudáveis geram melhores resultados. De fato, se eu estou feliz ali naquela ação, e aí foi muito bom você ter falado para o teu chefe. Entendeu? Que é a Por quê? comunicação. A Deixou comunicação, a inteligência emocional e o terceiro que é relacionamento. Exato. Então você pegou os três. Percebe? É a receita do sucesso. Tiago, eu sou sucesso para sua empresa. Coisa boa! Gente, olha. Você tá procurando emprego, querido? Você já se ofereceu 2 vezes. O que tá Meu acontecendo? consciente tá jogando aqui. Gente, a conversa tá muito boa. Eu sei que a gente tem 1 milhão de coisas para conversar, mas a gente precisa encerrar. É verdade. Porque, né, já avançamos aqui no nosso tempo, apesar da nossa produção não estar nos pressionando, mas estamos aqui para isso. A cara dele. Bom, gente, pra gente fechar tudo isso, deu pra gente ter uma ideia, né, de como que os dois universos se conversam. Eu lembrei, inclusive, de uma série, Thiago, eu não sei se você conhece, chamada Ruptura? Você já ouviu falar dessa Já ouvi série? falar. Já Se você não assiste, pedacinho? é o seu pecado. Seu pecado é não assistir Ruptura. A série fala... a série fala de uma... Ruptura é um procedimento que as pessoas fazem quando vão trabalhar numa empresa. Nesse procedimento, ele não lembra dentro da empresa o que faz fora, e fora da empresa ele não lembra o que faz dentro. Não tem como É como saber. se ele passa por tipo uma cirurgia. Uma cirurgia. Ele esquece quem ele é. Ele não sabe se ele é casado, ele não sabe onde ele mora lá Não dentro. sabe. E aí eles não conversam sobre essas coisas. Eles só fazem a atividade pra trabalhar. que tem. E eles Inspirado em também- fatos É uma reais. crítica. Inspirado em fatos E reais, eles né? também trabalham e eles não sabem o que eles fazem no final das contas, porque eles são deslocados apenas para um trabalho específico, mas eles não sabem toda a cadeia de produção. Sim. E aí é que fica justamente a crítica, né? Que eu acho que cabe a gente falar justamente porque nós não temos 2 vidas. Não há uma ruptura. Não tem como uma coisa não influenciar a outra, né? E aí, Thiago, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse um recado para os nossos, né, os nossos telespectadores, para as pessoas que estão nos acompanhando, nos ouvindo pelas plataformas digitais. Qual conselho você deixaria para essas pessoas? Para talvez esse conselho seja o que uma pessoa esteja precisando para subir de cargo, para conseguir um emprego. O que você diria para ela? Zona de conforto, já diz, né? Zona de conforto. E ela pode ser uma maldição. Eu acho que para você alcançar outros níveis profissionais, você precisa se desafiar. Você precisa entender que você pode mais, não se permitir engessar, moldar por uma função onde você não está feliz, não está realizado e que a sua recompensa é o salário no final do mês. Eu entendo que é super importante que você receba remuneração digna, mas eu penso que é muito melhor você ter a sua remuneração estando feliz fazendo o que você faz. Então, eu exploraria 3 grandes pilares nas soft skills, que seria autogestão, comunicação e influência, como a gente colocou, e adaptabilidade. Super importante você ser adaptável porque o mundo muda muito rápido. As informações estão rodando numa velocidade que a gente não consegue acompanhar às vezes. E isso também se dá com o mercado. Nós falamos aqui dos 85%, enfim. Isso sinaliza como algo muito importante para quem está no mercado de trabalho, para quem quer ingressar e para o gestor. A falta de investimento na qualificação das soft skills, elas sinalizam não uma crise, mas uma oportunidade. O mercado está em transição. Então é importante que se entenda que o profissional que desenvolve habilidades hoje, as soft skills, habilidades de interação, de comunicação, de lidar com crises, ele sai na frente. E por que ele sai na frente? Porque ele está preparado para aquilo que vai fazer com que ele permaneça. Não apenas ingresse. É aquilo que vai gerar resultado sustentável. E para fechar, eu vou citar uma frase que eu gosto muito, que é: no final do dia, quem cresce não é o que sabe mais. É o que consegue se posicionar, se adaptar e gerar conexão com consistência.
Baseado em Napoleão Hill. Muito bom, A muito gente bom. depois falou alguma coisa depois disso, eu fico até humilhado. Só Não, essa amiga Deus. aqui, Suzana, vai ser depois dele. não, vai Desafio. Nossa, Sei. desafio, hein? Falar depois dele. Se não falar melhor, vai ser brincadeira. Suzana, a gente então, sabe. eu falo Menino, depois. você imagina ele na escola? Terrível. Nada, eu Nossa. era. Não, ixi, Sério o quê? falava muito. Ah, eu imagino. Suzana, queria entender, né? Eu, na verdade, queria isso, seus conselhos, nossa maga da psicanálise, do oráculo, da ex-mental, que você contasse um pouco, falasse um pouco sobre o que você deixaria para as pessoas que estão nessa fase, entendendo que talvez elas precisem, né, lidar consigo mesmo para poder vencer barreiras dentro do mercado de trabalho. Sim. Usando o conceito hard skills, é essencial e por muito tempo foi visto como o básico, vamos dizer assim, né? O essencial para estar dentro do mercado de trabalho e ter sucesso. Só que hoje nós vemos, e com tudo que foi falado aqui, que o soft skills é ele quem vai fazer você permanecer ou até mesmo crescer, ou então se sabotar. Então, olhar para si, para suas habilidades sociais, suas habilidades emocionais é essencial se você quer ter um bom convívio e crescimento profissional, tanto profissional quanto na vida pessoal. Muito bom. Todo mundo fazendo dever de casa. Deise Costa, nossa sábia, né? Pessoa que porta o conhecimento psicanalítico da ex-mental. Diga pra gente suas palavras de Olha, sabedoria. Maravilhosa leitora. Existem 3 características para saber se esse indivíduo, e aí não é só a empresa, né? 3 características sobre o indivíduo, seja ele o dono da empresa ou ele o funcionário da empresa. Ele precisa sair da vitimização, da justificativa e da negação. Se ele sair desses 3 pontos, ele é capaz de se perceber e saber se aquela empresa, se aquela função, se aquele setor está sendo coerente com quem ele é. Se for coerente, ele vai ser feliz, vai produzir, vai dar resultado. Se ele não for, você pode saber, de repente ele vai ser o tóxico do setor. Porque quem não é feliz enche o saco. Quem é feliz, enche o saco, ótimo. Deise, Suzana, Thiago, muito obrigado por esse bate-papo. É sempre muito agradável, né? Quando a gente explora esses temas do dia a dia, né? E traz a psicanálise, dá pra gente perceber que, enfim, tudo é psicanálise, né? Eu acho maravilhoso. Tá apaixonado com a psicanálise? Muito, não, a psicanálise profissional Eu te fisguei, né? Não, a psicanálise no campo profissional transformou, assim, a minha vida, assim. Muito do profissional que eu sou hoje se deve à psicanálise, né? Justamente esse olhar, o confrontar que eu não confrontava, né? E eu consegui me posicionar e tal. Antigamente, os 3 que você falou, vitimização, negação, justificativa. Nossa, eu sempre... porque eu não posso por causa disso, porque lá na minha família, lá não sei o quê, não sei o quê. Começou hoje que é Exposed, o segundo Exposed. Bom, vamos lá, né? Quem é você quando você não tá performando? Você se conhece de verdade? A gente raramente para se fazer essas perguntas, porque é mais fácil se definir pelo que a gente faz. Quem é você? Eu sou jornalista. Mas e se um dia você deixar de ser jornalista? Você deixa de existir? Claro que não. O problema é que quando a gente não sabe quem é, a gente começa a se apoiar no que a gente faz. E é aí que entra um monte de nome bonito que a gente falou aqui, soft skills, habilidades comportamentais, inteligência emocional, mas no fundo tudo isso esbarra numa coisa simples. Como você vai desenvolver algo em você se você nem se conhece? Quando você se conhece, você começa a entender seus limites, mas também suas possibilidades. E talvez a grande virada esteja aqui. Não existe vida pessoal e vida profissional. Existe uma vida só, a sua. E toda escolha que você faz, você leva com você. A gente deseja tudo de melhor para você, que você estabeleça boas relações. Mais que isso, relações saudáveis, porque relações saudáveis geram melhores resultados. A gente agradece a sua companhia e a gente se encontra no próximo episódio.